Se a gente for pegar aqui esse selinho, tá vendo? E a gente pega aqui da ponta dele, na parte frontal do selinho, na parte da frente do selinho, na parte anterior do selinho. Se você começar aqui e for subindo, você vai ver que ele tem um formato, né, apresentado em V, pessoal. E aqui no final, o gráfico em 3D deles, ó, olha só. O ciclista B inicial, né? Olha só o videozinho, o gráfico em 3D do sentar. Olha só a sentada desse moço quando ele chegou aqui, ó. Região central do selinho. O sensor IVA, ele possui um diferencial que eu acho que é que quem tem essa ferramenta, quem pensa em adquirir, é o que vai fazer, né, vai ter outro ponto também que eu acredito que interfere muito no sentido de sentada estabilizada e equilibrada, é o tamanho do braço da pé de vela. Esse daqui é um negocinho interessante. O que é com o ciclista? O que acontece no corpo do ciclista quando esse braço de pé de vela é um pouco maior? É o que nós chamamos de viagem vertical no ciclo da pedalada. Viagem vertical do quadril no ciclo da pedalada. Ela está pedalando e o quadril são até nessa questão de performance que não é nem tanto o foco dos clientes que eu atendo aqui. Eles querem conforto. E aí a gente consegue mostrar isso aí para eles. Então, o tamanho do braço da pé de vela, né, é um fator que influencia no conforto. Uma ferramenta bem interessante. Eu ainda coloquei aqui, testei com ela. Aí eu falei para ela, ó, 165, a sua pedalada com o braço de pé de vela de 165, você fica bem mais redondinha em cima da bike pedalando, e ela consegue esse braço de pé de vela grande. O pessoal tem muitas marcas que já aderiram a isso, né? O quadro P, eles levam em consideração também do braço de pé de vela e colocam um braço de pé de vela menor, mas existem marcas que ainda, né, luta contra isso, mantém na do P. E vamos lá, vamos para a parte mais interessante de todo o processo. Para a gente poder fazer uma análise, né, para a gente poder fazer uma avaliação da pressão do selinho, primeiro a gente tem que entender alguns pontos no ciclista e na bike. Então, esse outro fator que a gente tem que observar no corpo do ciclista seria o selinho do ciclista, né? Então, o selinho selado é o primeiro ponto que a gente vai olhar na bike do ciclista. Se o selinho dele é um selinho selado, né? Tá vendo? E essa planilha final, que eu vou mostrar o próximo slide agora para vocês, depois que eu ajustei o selinho, ela mudou essa distância do isco. Olha só. Distância do isco do ciclista A final ficou em 80. Outro fator que é interessante a gente observar também, dentro dessas interpretações funcionais do quadril, seria o agachamento. O que é interessante a gente ver aqui? Primeiro ponto, você vai lá, coloca o ciclista e faz o agachamento. Primeira coisa que você analisa, a estabilidade. Outro fator que é interessante a gente observar também, dentro dessas interpretações funcionais do quadril, seria o agachamento. O que é interessante a gente ver aqui? Primeiro ponto, você vai lá, coloca o ciclista e faz o agachamento. Primeira coisa que você analisa, a estabilidade. E aqui, ó, a gente tem já uma avaliação propriamente dita feita, né? Aqui nós temos um ciclista A com a posição inicial dele, né, de análise de pressão. Então, eu fui lá, olhei as questões funcionais do corpo dele, entendi. E aqui, ó, a gente tem já uma avaliação propriamente dita feita, né? Aqui nós temos um ciclista A com a posição inicial dele, né, de análise de pressão. Então, eu fui lá, olhei as questões funcionais do corpo dele, entendi. Ele está pedalando, os sensores estão capturando essa pressão, mandando essa pressão do sensor do tubo, e o sensor do tubo manda essa pressão lá para o software, e a gente consegue analisar isso em tempo real, certo? Aqui, ó, só para vocês verem, que nós temos aqui, se você tem ali uma altura de selinho, você está lá, o ciclista chegou lá no seu estúdio, você fez o fit, né, identificou a altura do selinho. Com o ponto baixo do pedal, você vai ter o joelho estendido, correto? Ela no ponto baixo do pedal, eu dei a extensão, é a altura do selinho, e no ponto alto do pedal, com o joelho flexionado, ela conseguiu ter uma estabilidade do quadril mais acentuada, porque o braço também a caminhada, né? Às vezes o ciclista ele possui uma marcha prejudicada, ele vai caminhar, o elipsoas dele é um músculo encurtado, então ele está caminhando, o quadril dele fica jogando de um lado, joga para o outro, ele tem uma marcha dificultada, prejudicada, a chance é qual que é a largura desse selinho. Então, aqui nós temos, se você for olhar aqui esse selinho, que é o da Specialized Power, que eu peguei como exemplo, é a largura dele, onde o ciclista realmente vai ter o contato do quadril dele na central. Para poder falar para vocês sobre a importância da avaliação da pressão do selinho para o bike fit. Me chamo José Henrique Carvalho de Moraes, sou da região central do Brasil, aqui no estado de Goiás, na cidade de